Muito bem, graça e paz. Amém. Diácono Naldinho está chegando por aqui, saudade, né? Um tempão Amém. passou. Usou o microfone, viu? Passou um tempão sem aparecer, mas seja bem-vindo. Amém. Estamos novamente aqui, né? A paz do Senhor, boa noite a todos, os queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nessa programação de hoje. Então, nós estamos aqui chegando para nosso bate-papo, não é? O bate-papo é de manhã, mas aqui é o programa, não é? Família, o culto em família, para a gente conversarmos nessa noite. Que a paz seja contigo, você que está aí do outro lado, famílias, sejam abençoadas nessa noite. Nós temos hoje um tema a ser abordado, não é? Um tema que tem por título livre-arbítrio, que na palavra de Deus, Naldinho, a gente não encontra muita base bíblica teologicamente, mas filosoficamente dá para se compreender. E também temos textos que podem dar base acerca desse assunto. Vários textos que a gente pode trazer a base para essa palavra nessa noite. Talvez você pode até dizer, não seja uma coisa assim tão suave aos ouvidos das pessoas quando se trata dessa questão do livre-arbítrio. Mas é interessante que está na palavra, né? E se está na palavra é para ser vivido, né? Então, Naldinho, você fique à vontade para saudar os irmãos e a gente debater esse assunto. Amém. Meus queridos irmãos, né, como o nosso pastor Inácio tem falado, irmão Gilmar, falando quanto tempo, né? Mas tudo é no tempo certo, no tempo determinado por Deus. E nós hoje estamos aqui para trazer uma mensagem para você, você que está aí necessitando de uma oração, de uma palavra, que está nos acompanhando. Você pode até estar aí pelo Facebook, pelo Instagram, pela rádio mirandiva.site, está pedindo aí uma oração, um louvor, pode estar também se interagindo com a gente, compartilhando para que a palavra do Senhor possa ir a mais vidas alcançar nessa noite. E vocês ainda que não me conhecem, eu sou Naldo Santana, sou o dirigente da Igreja de Cristo Pentecostal aqui em Mirandiba, localizado aqui na rua Francisco Carvalho Barros, na Projetada. E nós estamos aqui trazendo o melhor de Deus para a sua vida, amém? Amém. Então, partindo e fazendo análise acerca do título do tema abordado nesse momento, a partir de então, sobre livre-arbítrio, nós vamos fazer uma análise, claro, teologicamente, e partindo para a filosofia também dentro desse assunto. Em Romanos capítulo 1, você que está em casa pode abordar, depois nós vamos também ver alguns textos, um texto do Antigo Testamento, onde nós podemos também citar essa palavra chamada livre-arbítrio, que no sentido geral, ela tem o significado de você ter uma certa liberdade de escolha, né? E se entende por essa palavra livre-arbítrio, escolha para o bem ou escolha para o mal. Aí vamos entender. Romanos capítulo 1, versículo 28 ao versículo 30, a palavra de Deus mostra a situação do ser humano, como o ser humano se tornou, eu não sei se tu, Naldinho, tem outro texto também, você analisou algum texto, também fique à vontade para expor. Então, esse texto que eu citei, de Romanos capítulo 1, versículo 28 ao versículo 31, diz o seguinte: e como eles não imputaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente a pai e mães,
nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Ora, quando o apóstolo Paulo descreveu tudo isso aqui, ele estava mostrando para a humanidade a situação do ser humano. O ser humano, inimigo de Deus, por consequência do pecado. Na realidade, quando nós analisamos a palavra de Deus, o que nós podemos ver na humanidade atual e também nas gerações passadas, essa situação, que eram assim. A gente pode citar todo o tempo Sodoma e Gomorra, como a gente pode citar também aquela nação que foi destruída com água, né, nos dias de Noé. E a gente pode trazer também para a atualidade e também compreender a situação da humanidade nesse estado de inimiga de Deus. Porque o homem, muita gente tem raiva quando se fala no nome de Jesus, no nome de Deus. Então nós podemos ver aqui a situação desse homem sendo inimigo de Deus. E a consequência de ser inimigo de Deus é justamente a raiz está no pecado. Como você vê essa situação, meu amigo? É muito interessante, né? Esse tema que está sendo abordado hoje. E primeiramente queremos falar que estamos sentindo a falta do nosso presbítero aqui, Sebastião, né? Está fazendo muita falta, meu querido irmão, mas eu acredito que o Senhor está aí conosco, nos acompanhando, orando, intercedendo. E nós aqui em Espírito e em Verdade, nós estamos apresentando a sua vida aí, a sua saúde, que Deus possa aí restaurar e abençoar. E a todos vocês que estão nos acompanhando, que têm passado, né, esse momento aí difícil, porque depois que essa pandemia está atingindo a humanidade, qualquer coisa que a gente sente já vem aquele medo, né? A gente já sente aquele temor, aquele medo de ser atingido. Mas aí nós estamos aqui nessa fé, nessa convicção no Deus a quem servimos, e estamos para compartilhar com você essa fé, você que está nos acompanhando. E nosso irmão, o presbítero Bastião, não pôde vir, mas está ali intercedendo com a gente, está em Espírito e em Verdade, e Deus abençoe ele grandemente com a sua família. E sobre o tema que a gente está falando nesta noite, é importante para a vida humana e para a vida cristã. Ela fala de quê? Da liberdade. Mas o tema diz, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma dádiva, é um presente que Deus deu para o ser humano. Como o senhor, o pastor estava falando, antes de nós entrar, que desde o início de Gênesis, quando Deus formou o homem, Deus formou o homem para estar com ele ao seu lado, para ter intimidade com ele, para ser seu amigo. E apenas ele disse, não toque nesse fruto, né? Todos conhecem a história. Então, quando Deus falou isso, ele falou dando também a ele a liberdade. Porque se Deus não conhecesse o coração do homem, ele poderia não ter falado do fruto. E talvez Adão não teria ido até o fruto. Mas eu creio que Deus já falou sabendo que ele ia. Então, para isso, Deus permitiu dando essa liberdade para o homem. E através dessa liberdade é onde muitos têm chegado onde chegou. Por quê? Porque eu pergunto nessa noite, o que você tem feito da tua liberdade? O que você tem alcançado com ela? Até onde você tem chegado com a sua liberdade? Essa liberdade que Deus te deu. Você tem alcançado os seus objetivos? Você tem vivido uma vida abençoada? Porque muitas das vezes as pessoas, a maioria, acham que liberdade é porque sai com os amigos para farrar, tomar uma cerveja. Eu sou livre, eu posso sair, posso beber, eu tenho liberdade de fumar, de usar droga, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Mas
a liberdade que nós estamos falando dentro da palavra de Deus é do livre-arbítrio que Deus deu para o homem. Por exemplo, nós temos aqui uns exemplos que eu encontrei, tem vários, mas que eu quero citar nessa noite em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. E o interessante é que muitas das vezes essa palavra, ela vem não só para corrigir a humanidade, mas para os cristãos. Por quê? Porque tem muitas pessoas ainda dentro da igreja, no evangelho, que ela acha, lendo esse versículo, todas as coisas me são lícitas, então eu posso fazer isso. E realmente pode. Deus não proíbe, Deus não deixou nada lhe proibindo. Tem a palavra, os mandamentos para aquele que decidiu ser submisso ao Senhor. Porque Deus fez o homem ser livre, Ele te deu uma liberdade, Ele te deu uma liberdade de escolha. Você pode escolher fazer o que você quiser na sua vida. Por exemplo, eu escolhi a ser submisso ao Senhor. Eu escolhi a servir a Deus. Então, se eu escolhi a servir a Deus, a obedecer os seus mandamentos, então eu posso ler essa palavra e vivê-la. Por quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me são permitidas. Então, não é porque você é livre que você vai fazer tudo. Quantas das vezes nós temos achado que somos livres e tem feito tantas coisas e no final nós quebramos a cara. Mas o interessante é que quando nós quebramos a cara, quando nós erramos, Deus ele é fiel, Ele é justo. E nós podemos voltar atrás, se arrepender, que Deus ele é justo e é fiel para estar conosco. Então, você que é cristão, ou você não cristão, você acha que tem aproveitado a sua liberdade? Você acha que a liberdade é isso? É viver de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo aquilo que você sente no seu coração? Deus lhe deu a liberdade para você entender que quando você errar andando sozinho, fazendo do seu jeito, pode se arrepender e voltar. Porque quando você começar a fazer do jeito do Senhor, do jeito que a palavra vos ensina, então você terá uma vida abençoada. Não sou eu que estou dizendo, é a vida. Aí você me pergunta, mas se todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer? Pode. Você pode dizer para mim, irmão Naldo, eu posso ir para um forró? Pode. E eu chegando lá, eu posso tomar cerveja? Pode. Eu posso vestir um short curtinho andando na rua e quando eu for para a igreja vestir uma saia longa? Pode. Mas eu te digo, meu querido irmão, quando tocar, vier o ressoar da última trombeta, você também não subirá. Porque a palavra de Deus diz, ela é clara. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhes são permitidas. Amém? E o pastor ele dá para mais algo, mais textos aqui para esclarecer. E você pode estar aí perguntando, pode estar aí interagindo com a gente, que nós temos aqui o pastor Inácio para estar respondendo a essas perguntas. Amém, pastor? Amém. Então, eu vejo também, é bem interessante essa questão do livre-arbítrio. E a questão também, entra também outra questão teológica, também a gente observa isso aí, a questão da eleição, mas em um outro tempo, a gente tem que ver a época da antiga aliança e a época da graça. São tempos diferentes, totalmente diferentes um do outro. E a gente pode ver também na palavra de Deus, quando o Senhor disse que uma época Ele olhou dos céus à terra e não viu sequer o justo sequer. Né? Teve esse tempo. Como está escrito em Romanos 3, versículo 10, que diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus.
diz a palavra que todos estavam extraviados, justamente fazendo o que eram inúteis, e não havia quem faça o bem, não há nenhum só, em uma época que Deus chegou a olhar para a humanidade, procurar e não tinha. A gente sabe também da questão da justiça e da bondade de Deus, da misericórdia infinita do Senhor, do Deus providência que providenciou um Salvador para justificar justamente os pecadores, que foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para mudar a história da humanidade. E o homem que é escravo do pecado, a queda, quando ele caiu, a queda foi feia. E quando nós olhamos para a queda de Adão e Eva lá no segundo paraíso, podemos ver assim, porque lá em Ezequiel capítulo 28, a gente vê que há um primeiro paraíso. A gente vê um primeiro paraíso. E no meu ponto de vista de ver a questão do livre-arbítrio, eu entendo dentro dela o entendimento meu. Você não é obrigado a entender como eu entendo, claro, né? Todos têm esse direito também de entender, dentro daí também de fazer seu análise dentro da teologia. Mas no meu caso, eu vejo aqui em Ezequiel capítulo 28, aonde havia o primeiro Éden, que era céu, antes da queda do querubim que estava nos céus, né? Que era regente, e aí eu vejo o livre-arbítrio na criação, quando Deus criou, e Lúcifer, esse querubim, ele era um querubim que tinha livre-arbítrio. Porque se ele não tivesse livre-arbítrio, você que está nos acompanhando em qualquer parte do mundo, pode até discordar, mas também você pode ver na sua Bíblia, né? Se ele não tivesse livre-arbítrio, como era que ele tinha o direito de fazer a política que ele fez para levar com ele uma certa quantidade de anjos à queda? Então aí a gente vê que havia esse livre-arbítrio, liberdade que ele tinha de fazer a política dele. E também no seu coração havia também, porque o livre-arbítrio é dentro, entendeu? De pensar, programar, projetar e agir. E é isso que a gente vê na palavra do Senhor, nesse texto do lançamento lá, da queda justamente de Lúcifer, quando ele caiu. Então em Ezequiel capítulo 28, precisamente aí no versículo 16, quando a palavra diz o seguinte: e na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis e te pus para que te olhe para ti. E aí o texto ele vai discorrendo, falando da iniquidade, do pecado, da maldade. Esse texto, é claro que é um texto escatológico, que está se referindo ao reino de Tiro, mas que tem uma outra aplicação também, quando se fala acerca também do Éden, do primeiro Éden, quando mostra no versículo 14 também, que ele era querubim ungido para proteger e de estabelecer o mundo. E aí quando nasceu a inveja no coração dele, e ele quis tomar o lugar do soberano Deus, e aí aconteceu o primeiro conflito na história que nós podemos alcançar teologicamente, na história mundial, nos céus, no primeiro Éden, que era esse Éden aqui, atribuindo aos céus. Eu posso entender que havia uma perfeita harmonia até o momento do conflito, aonde estavam os céus, anjos, arcanjos, querubins,
ele tinha apenas uma função maior, mas não era a de Deus, era de obediência ao Senhor. E ele desobedeceu. Por consequência da sua desobediência, mas nessa desobediência que nós vemos desse querubim que caiu, que hoje é Satanás, chamado de velha serpente, diabo, tentador, que é atribuído vários nomes a ele. Então nós vemos nesse ser angelical, que era e que é ainda, eu vejo aqui livre-arbítrio. Livre-arbítrio que ele tinha de fazer o que ele fez. E de se revoltar contra o soberano Criador, o Deus eterno. Não é? Então imagine aí. E após queda, quando ele caiu, então a gente vê também o livre-arbítrio dado por Deus na questão de Adão no paraíso, né? E Eva. Porque se ela não tivesse livre-arbítrio, ela não teria tocado o fruto proibido, né? Deus avisou, como Deus avisa a toda a humanidade ainda hoje, do perigo que se corre para um lado para o outro, se não estiver voltado para o Senhor. Porque o homem, pós-queda, quando Adão e Eva caíram no paraíso, se tornou inimigo de Deus. E há uma grande parte da humanidade que as atitudes delas, tudo se diz ser inimigo do Criador. Então, são esses pontos que a gente pode ver, e a Bíblia tem mais outros pontos que mostram também a situação da humanidade na atualidade. Então, você que está nos acompanhando nesse momento, essa palavra, ela é para que você acorde da realidade, da situação que se encontra a humanidade. Nós sabemos que há uma parte da humanidade que já foi despertada pela palavra de Deus, e aí entra também nessa questão. Por exemplo, aqueles que são chamados, de maneira nenhuma lançarei fora, diz a palavra de Deus. Aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma, né? A palavra também nos diz. Então, mas há uma questão gloriosa aí nisso tudo. Tocar do Espírito Santo, o Espírito Santo a falar ao coração do homem pecador, para que ele se arrependa. E a questão do livre-arbítrio eu vejo como a liberdade que o homem tem, mas dentro dessa liberdade há uma consciência em nós, em todo o mundo, de que muita gente está cometendo o erro, mas consciente que está errado. E a consciência dizendo a ele não faça, e ele vai e faz, comete a luz ao pecado, dá luz ao pecado, e aí é um problema muito sério. Como você pode compreender isso, Naldo? É muito interessante o que o senhor falou, né? Sobre a consciência. Realmente, aí onde vem o peso do livre-arbítrio. Quando a gente erra, o homem erra. Quando a gente fala do homem, é a humanidade, né? A Bíblia. A Bíblia cita o homem, está falando da humanidade. Então, quando o homem, ele erra, pode ter certeza que quando está errando, a mente já está, a consciência já está ali acusando, pesando. Por quê? Por conta do livre-arbítrio. Porque você já sabe que é errado e sabe que está fazendo aquilo. É como diz num texto que me falha a memória, que diz que o maior pecado, um dos maiores pecados é quando você peca já sabendo que é pecado. Porque quando você peca inocente, é uma coisa, mas quando você está ali fazendo, sabendo que já é errado, mas vai e continua, aí vem o peso, né? Que ali se chama o livre-arbítrio que Deus te deu, de você escolher. E o interessante que eu achei aqui sobre o assunto que a gente está falando nesta noite, e pode até sair fora um pouco do tema, que é o livre-arbítrio, mas ele está dentro das consequências de pessoas que têm alcançado consequência por causa da desobediência ou daquilo que decidiu seguir. Que é um texto aqui bem conhecido, que tem, eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece de cor. Lucas capítulo 15, versículo 11, ele conta uma parábola do filho pródigo. E diz a Bíblia que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o mais novo deles, ele chega ao pai e pede a sua parte da herança. Ele pediu a sua herança. Naquela época,
não poderia o pai dividir a herança para os filhos ou a herança ser dividida antes que o pai falecesse. E mesmo assim, tinha que ser passado pelo primogênito. Então, mas o pai, ele deu aquela liberdade para o filho. Ele deu a sua parte da herança. E a Bíblia diz que o filho, ao receber aquela parte da herança, ele sai com a sua liberdade pelo mundo e vai para uma terra distante. E a Bíblia ainda fala aqui nos versículos 14 e 15 em diante, que chegando nessa terra distante, ele gasta tudo dissolutamente. Ele teve a liberdade, recebeu e gastou tudo. Mas o mais interessante é que depois que ele gastou, vê as consequências. Porque no mesmo texto diz que quando ele gasta tudo dissolutamente, vem uma grande fome naquele país. Mas o problema não foi vir a grande fome naquele país. O problema foi que quando aquela fome veio naquele país, ele estava despreparado. Por quê? Porque ele saiu gastando tudo absolutamente, fazendo o desejo do seu coração, fazendo aquilo que ele achava que era uma liberdade. Ele achava que era livre para fazer aquilo que sentia. Então ele fez tudo o que sentia, gastou tudo, perdeu tudo, e no momento que ele mais precisava, foi no tempo que veio a crise, que veio a fome para o país. Porque quando vem para uma cidade, para um estado, não é crise, mas vem para o país, é crise. E eu olhando para esse texto, olhando para o tema, eu estou olhando para o nosso país, para a humanidade. Essa pandemia que veio, ela veio com uma crise. Ela atingiu o meio econômico, está atingindo o meio espiritual e está atingindo o meio emocional. E todos eles que estão passando por esse momento difícil, é por quê? Porque ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude errante. Por quê? Porque ele acha que o livre-arbítrio é fazer aquilo que tem vontade, fazer aquilo que sentiu no coração fazer. Mas quando nós falamos de livre-arbítrio, é Deus te dando uma oportunidade de você escolher. Você escolhe estar do lado dele, ou escolhe andar afastado dele. É duro, mas você pode escolher. Você não é obrigado a andar do lado de Deus. Você não é obrigado a aceitar Deus entrar na sua vida. Mas aí é como esse jovem. Ele tinha tudo na mão. O seu pai era um dos maiores fazendeiros. Não faltava nada na vida dele. Mas ele pediu a sua parte. Eu quero viver da minha forma. Eu quero viver do meu jeito. E ele foi e sofreu as consequências. Mas a Bíblia disse ainda que ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ele se arrependeu. Por quê? Porque no momento da dificuldade, no momento da crise, ele passou fome. A Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas dos porcos onde ele estava trabalhando. E ele começou a imaginar: os criados do meu pai comem melhores comidas do que eu estou passando aqui a necessidade. Então veio o arrependimento, veio a atitude dele, que foi se levantar e voltar para o seu pai. E veio também o perdão do pai. Então por que eu estou lendo esse texto? Porque essa crise veio, como eu falei, atingiu o meu econômico. Mas o mais importante é que ela também pegou muitos crentes despreparados, emocionalmente e espiritualmente. Então muitos têm aí enfraquecido na fé. Você que está aí nos ouvindo, você que está ouvindo essa palavra, eu te digo nessa noite que você ainda há um jeito, ainda há tempo de você reconciliar com Deus. Deus te deu livre-arbítrio, você não soube usar.